Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. O Evangelho de hoje, de São João, capítulo 1, os versículos do 29 ao 34, nos diz o seguinte: No dia seguinte, João vê Jesus vindo ao seu encontro e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água. E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Riquíssimo Evangelho. Isso ele fala que depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. João tinha plena consciência de que Jesus era Filho de Deus e era o Emanuel, o Deus conosco. Porque se, na lógica, na história que a gente conhece, quando Maria descobriu que estava grávida, visitou Isabel, que estava grávida de João e já estava há mais tempo grávida de João e João nasceu primeiro, Jesus não tem como ser mais velho que João. Na nossa lógica, no nosso tempo normal, né? Cronológico, não tem como. Mas João já sabia, desde o ventre de sua mãe, quando estremeceu de alegria quando viu o Emanuel, o Deus conosco. E tendo essa plena certeza, não duvidando em momento algum, ele aponta: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Antes de João, Jesus sempre existiu, né? A Trindade sempre existiu, desde o início, desde Gênesis, desde toda a história, a Trindade sempre existiu. Agora o Verbo encarnou, né? No Natal que vivemos há pouco tempo, o Verbo encarnou, mas ele sempre existiu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água. E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. E eu dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Quando ele começa o Evangelho falando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele tempo, iam limpar os seus pecados, iam no templo, compravam em sacrifício um cordeiro ou o animal que pudesse, mas o cordeiro era o mais vendido para esse tipo de sacrifício. Vendia o cordeiro para que ele fosse imolado em reparação dos seus pecados, para remissão, para que fossem redimidos dos seus pecados. E aí João nos aponta o Cordeiro de Deus, a oferta de Deus pelos nossos pecados. A humanidade tinha a prática de ofertar bichos para serem imolados, né? Animais ali para serem imolados, e Deus oferta o seu Filho unigênito. A oferta de Deus, o Cordeiro de Deus, para ser imolado por nós, para remissão, para redenção dos nossos pecados. Ele quis nos resgatar. A gente foi criado para uma vida plena, uma vida abundante, né? Criado pelo nosso Pai de amor, mas a gente escolheu com livre-arbítrio o pecado.
a gente escolheu se prender às coisas que são incapazes de nos redimir e nos aproximar de novo de Deus. E Deus, ainda que a gente seja pequeno, falho, incapaz, ainda que até a vinda de Jesus, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos povos deram sinais para Deus que a gente continua errando, a gente continua no mesmo caminho, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Ainda que a gente continue, Deus não desiste. Ele não para. Ele não desistiu da gente, não mandou Jesus, mandou Emmanuel, Deus conosco. João nos aponta o Cordeiro, né? João tira ali de si qualquer vestígio de que eu vim e que pare em mim a salvação. Eu sou apenas o portal. João nos ensina nessa sequência de evangelhos, né, como é importante a gente diminuir para que ele cresça na gente. Eu não sou o ponto final de ninguém. Eu não sou a conversão de ninguém. Eu não sou aonde as pessoas vão parar vendo Deus. Eu sou apenas o caminho, eu sou apenas a janela, eu sou apenas a porta. Ele me usa como quer e quando quer, da forma que Ele quer. Eu não sou aonde as pessoas vão parar. E João muito claramente, nessa sequência de evangelhos, vem falando, né? Era necessário que eu viesse, mas eu não sou digno de amarrar nem as sandálias do seu pé. E eu apontei para ele até chegar o momento de eu apontar e dizer: eis o Cordeiro, eis aquele que tira o pecado do mundo. Não existe sacrifício maior que dar a vida pelo irmão. Ninguém é capaz de te pagar por um preço tão alto, de tentar te comprar de volta por um preço tão alto. Ninguém, somente Ele. Somente o amor perfeito é capaz de se doar. Se doar por inteiro, se doar sem revolta, sem briga, sem rancor. Ainda que vocês me humilhem, me matem e me preguem numa cruz, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Santa Missa a gente tem um momento lindo, maravilhoso, que o padre leva a hóstia consagrada, o corpo de Cristo para nós cristãos católicos. Ele tem aquele momento lindo que ele eleva e a gente olha fixamente, consegue ver Jesus, nosso amado, o nosso amor, e diz para ele que a gente não é digno. Assim como o centurião disse: não sou digna de que entreis em minha morada, mas com uma palavra eu serei salva. E naquele momento, após aquele momento, eu recebo esse Cordeiro dentro de mim, capaz de limpar os pecados do mundo inteiro e de mim, da minha pessoa, da minha existência, né, tão pequena. Ele é capaz de tirar o pecado do mundo inteiro, quem dirá o meu pecado? E aí, quando você deixa ele conduzir, né, quando você deixa o Cordeiro agir, quando você realmente assume que o Cordeiro de Deus está dentro de você e que com uma palavra você pode ser salvo, esse Cordeiro realmente ele é responsável pela remissão do pecado do mundo inteiro e do pecado da sua vida. Ele é capaz de te levar a consciências novas, ele é capaz de te levar a clarezas novas, ele te faz olhar por um mundo, por um lado que você às vezes estava perdido, às vezes estava achando que poderia ser, que poderia fazer de outra forma, que todo mundo faz assim, que o mundo é desse jeito, que isso serviu há não sei quantos anos atrás, hoje não mais. Com o Cordeiro de Deus habitando em mim, o mesmo ontem, hoje e sempre, como João nos disse, ele já existia antes de mim, ele é maior do que eu. Ele não muda, ele é imutável, ele não vai mudar. Ainda que a história mude, ainda que os tempos mudem, ainda que normalizem o que não é normal, ele não mudou. E se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, morando dentro de você, escolhendo fazer morada no seu ser, você não pode receber ele e continuar a mesma pessoa. Continuar com os velhos e hábitos de que todo mundo faz assim. Eu sou só mais um. Não. Você não é digno. Eu não sou digna. Mas com uma palavra, a gente pode ser salvo.
O Cordeiro veio para isso. Ele veio, Deus conosco, veio nos libertar dos nossos pecados, das nossas prisões. Veio para os doentes, ele afirmou essa semana para a gente que nós todos somos. Quantas doenças e pecados de estimação a gente carrega que nos prende, nos aprisiona, nos limita, nos faz viver uma vida medíocre, mediana. Aquela vida mais ou menos, morna, nem quente nem fria, morna. Vai vivendo, preso nas nossas limitações. Quando recebemos o Cordeiro em nós, não damos conta de erguer a cabeça e assumir essa identidade. Assumir que, com uma palavra, ele pode mudar tudo. Mas eu tenho que escolher. Eu tenho que me chegar, e como ele disse para esse centurião, né? Nunca vi uma fé tamanha. Quando a gente fala isso, tem que ser do coração, não pode ser da boca para fora. E eu não sou digna de que entreis aqui, na minha morada. Mas com uma palavra, Cordeiro, eu posso ser salvo. Então se abra essa remissão. Deixe que ele faça a remissão. Deixe que ele cuide, deixe que ele prepare o terreno, deixe que ele faça tudo o que tem que ser feito. E ele conclui falando pra gente, né, que João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Quando João fala que também não conhecia Jesus, primos, né? Deviam ali ter intimidade de primos, amizade de primos, eles se conheciam. Mas João nunca havia visto manifestado o Filho de Deus. Ele nunca havia presenciado o Espírito pousar sobre ele e permanecer. E naquele momento, mais uma vez, a clareza arrebatadora de João nos mostra que naquele momento ele viu, ele nunca tinha visto essa manifestação do alto. E essa manifestação do alto fez com que ele entranhasse dentro do seu ser. Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. É o Espírito Santo que nos fortifica no Filho de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir nessa caminhada de sermos também portadores e pessoas capazes de levar o Cordeiro por onde passa. Cristão, gente, é quem imita o Mestre, quem imita Jesus, quem faz igual. Não quem faz igual ao mundo porque hoje é normal. Não é isso que ele nos chama. Ele nos chama a experimentar o Cordeiro, crer no Cordeiro, saber que esse Cordeiro tem o poder de redimir o pecado do mundo. Gente, é só pôr na escala do mundo. Imagina o meu. Ele é todo poderoso, ele pode redimir o meu pecado. E a cada momento, a cada pecado revelado, eu tenha a livre escolha de renunciar ao pecado e permanecer em Cristo. E com o Espírito Santo isso se fortifique, se alimente a cada dia. E eu viva sempre com Ele, por Ele e para Ele, levando o Cordeiro. É isso que somos chamados, né? Que a gente tenha uma excelente semana, que a gente não tire o foco do Cordeiro, que como João apontou para ele hoje pra gente, a gente não tire o foco. Saiba que ele é o Cordeiro, que mesmo não sendo digno, ele escolheu habitar conosco até o fim dos dias. Ele disse que assim seria, ele veio para isso. O Emanuel, Deus conosco, veio para isso, para caminhar conosco até o fim. Até o fim, ele prometeu e não vai deixar de cumprir. Ele não muda, ele é imutável, ele não vai mudar, ainda que o mundo continue mudando e os princípios das pessoas continuem se alternando ali, né, do que é certo, do que é errado. Ele não muda. Na dúvida, pergunta para ele, né? Na dúvida, leia aqui, já cansei de falar. Não muda, os princípios não mudam, os tempos podem até mudar, mas ele não. Ele não vai passar, ele não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.